Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, pessoas, cachorros, quem estiver assistindo. Estamos aqui mais uma vez nessa live, toda terça-feira e sexta-feira. Estamos falando sobre situações do cotidiano, sobre como está essa pandemia nesse momento, questões políticas. Hoje nós vamos falar sobre educação durante a quarentena, né? De como está sendo, como a gente tem falado, isso tem afetado a vida de todo mundo, né? E todos os aspectos da vida cotidiana, e sobre educação não é diferente. Seja a gente sendo próprio estudante, né, sendo a gente estudante na escola, na faculdade, seja a gente sendo pais, mães, tios, né, seus nossos sobrinhos estudando, filhos, netos, por aí vai. Hoje nós estamos aqui com a Juliana Carvalho, nossa companheira de luta de muitos tempos, é professora, mãe, e estamos para falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que você se apresentasse, então, Ju, e falasse um pouco sobre como está sendo para professoras aqui na cidade de Volta Redonda, esse processo, né, primeiro de pandemia e depois de quarentena, de aula à distância. Então é isso. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Muito obrigado pelo convite, né? Agradecendo também aí a presença de todo mundo que está ouvindo a gente, você que mora em Volta Redonda, e principalmente você que é mãe, né? Assim, esse momento, ele com certeza colocou em evidência muito do que a gente carrega, né? E do que a gente sente mesmo de mais peso dos problemas da sociedade, né? E na educação também não foi diferente, né? A grande questão é que, como professora, para mim é fácil analisar que antes da pandemia a educação já vivia uma realidade que era inaceitável, né? E aí, assim, quando chega esse impacto todo, né, que esse impacto de um vírus, né, na sociedade, ele vai impactar as pessoas de forma diferente, né? Porque a nossa sociedade, ela não é igualitária, né? Então, assim, a partir do local em que eu me situo, né, e quanto que eu tenho de acesso, por exemplo, aos direitos, eu vou ser impactado de forma diferente a partir desse parâmetro, né? E não é diferente na educação, né? A gente tem aí, quando a gente fala de educação, a gente está tratando de um espectro muito grande, né, e de alunos muito diferentes, tanto em termos de classe social, quanto em termos de acesso aos recursos tecnológicos disponíveis hoje, né? Então é isso, a gente está tratando aí de uma situação muito diversa, que inclusive tem impacto até mesmo com relação ao processo de ensino-aprendizagem, da idade das crianças, né? Eu, por exemplo, aqui eu tenho duas crianças que são do primeiro ciclo do fundamental, né? Eu tenho um de 11 e uma de 7. Assim, a dificuldade da minha filha de 7 é muito maior do que a do meu filho de 11, principalmente porque ela está no processo de alfabetização. E a gente sabe que a educação infantil, ela é uma educação concreta, né? As crianças aprendem a partir do concreto, a partir de todas as relações e interações sociais que elas desenvolvem, inclusive no caminho para a escola. Olha como é que isso é importante, né? O trajeto de casa para a escola é um processo educativo e as crianças vão aprendendo a partir do concreto. É a árvore, é o ônibus que eu pego, são as relações que se estabelecem ali dentro do transporte público, né? Isso tudo é muito importante da gente levar em consideração. E aí, assim, quando eu falo que o antes já era inaceitável, é porque a gente já vivia uma realidade dentro da escola, por exemplo, de exclusão dos funcionários, né? A nossa sociedade, por exemplo, é uma sociedade de classe, então isso vai se refletir também no ambiente educacional. Não, assim, de uma forma muito inesperada, por exemplo, hoje, durante a pandemia, né, isso deve ter uns 2 meses, o prefeito da nossa cidade mandou embora 300 mulheres que estavam vivendo numa condição já muito complicada por serem terceirizadas, e são, assim, mulheres que são a base, né, do funcionamento da escola. São as mulheres que limpam a escola, são as mulheres que fazem o nosso alimento, né, assim,
são serviços essenciais, né? E que nós, que somos mães e donas de casa, sabemos, valorizamos, entendemos que ele é o trabalho que não é remunerado pelo capitalismo, e entendemos também a importância desse trabalho, né? E aí, assim, de forma espantosa, a gente viu aí que o prefeito mandou 300 mulheres embora, né? Isso é muito chocante. Essa falta de respeito, né, com os profissionais, né, porque essa lógica de que, não está tendo aula ali presencial, então a gente demite elas e futuramente a gente pode contratar de novo, né, mas o que elas vão fazer enquanto isso, né, como pessoas, como profissionais, se até, como a gente fala, né, se até o poder público está fazendo isso com os funcionários, como que ele vai ter cara de falar para os empresários, comerciantes não demitirem seus funcionários, né, isso é aterrorizador. Sim. Mas e como você vê que na educação mesmo, com relação à Secretaria de Educação, qual que é a atitude que o Poder Público de Volta Redonda tem tomado com relação ao ensino e à educação desde o começo da pandemia? Então, esse é um outro problema que, assim, se evidenciou de forma muito grave, né? Sem consultar, sem conversar com a categoria, ou com as famílias, ou com os alunos, o prefeito resolveu contratar uma plataforma, né? E um contrato de 6 meses, tá para acabar em outubro, né? Mas, assim, essa plataforma, ela, no fim, ela significou um gasto a mais, né? De 1,7 milhões a mais, e, ao mesmo tempo, ela não atendeu a realidade nem dos professores, nem dos alunos, né? Se você for levar em consideração o ponto de vista do professorado, você vai perceber que, assim, ela é uma plataforma que não possibilitou a interação entre o professor e aluno. Chegou em dado momento que ela não funcionava mais, ela já estava inviável, ela era disfuncional e se provou muito cara para o que se pretendia. Então, a gente vê aí o primeiro grande problema, o autoritarismo da prefeitura, né, de não fazer isso de forma democrática, de forma a ouvir todos os lados, e aqueles que são os principais interessados, né? E aí você tem, por outro lado, uma plataforma que só passou a funcionar através de chat. É inviável uma criança que está sendo alfabetizada aprender alguma coisa pelo chat. E o que aconteceu no fim? Uma sobrecarga ainda maior sobre essas mães, né? E assim, é lógico e evidente que a gente vai ter essa sobrecarga sobre as mães, né? E às vezes você vê aí mães que famílias, né? A gente chama famílias, mas assim, como eu digo mães, porque assim, dentro da nossa realidade na escola, a gente faz reunião de pais e vai só mãe. Por isso que eu estou falando que é mãe, né? Aí essa mãe já sobrecarregada com um trabalho doméstico que dobrou por conta da presença das crianças dentro de casa, essa mãe ainda vai ter que se desdobrar mais ainda para tentar ensinar o filho alguma coisa, né? E aí, assim, tá tudo muito difícil, né? E aí a prefeitura, associado a isso, a prefeitura não disponibilizou de uma forma ampla, por exemplo, o acesso ao material impresso, porque ela vai criando mecanismos, sabe? Que, em vez de incluir, vai excluindo. Ela disse assim, sim, material impresso é só para os alunos que não têm acesso à plataforma. Só que aí você tem uma mãe que tem um celular que ela divide com os 3 filhos dela. O que é isso? Isso é acesso? Aí, como o nome dela já estava lá registrado na plataforma, ela não podia mais pegar o material impresso para os filhos. Isso virou um grande problema, um grande transtorno, né? Tem sido uma marca mesmo do governo Samuca, né? Essa gestão antidemocrática, né? Sem escutar os setores da sociedade, sem escutar os trabalhadores que são afetados. Isso não só na educação, né? Eu falo muito da Secretaria de Transporte, por exemplo, né? Que não escuta o Conselho Municipal de Transporte, é só de fachada, vários conselhos que não funcionam. E quando a educação é isso, não escuta os profissionais de educação, né, que estão no dia a dia, deviam ser os primeiros a serem ouvidos e os primeiros a serem tomarem frente do processo de construção do que seria essa nova realidade, né? Mesmo que a nova realidade temporária, a gente espera que rápida, mas se você quer tomar alguma decisão de como vai ser a educação, a primeira coisa que tem que fazer é ouvir os professores, né? Não existe uma gestão que está vendo tudo de cima, sem ter o contato com as pessoas, sem ter o contato com o dia a dia, né? Isso é terrível.
Isso virou um enorme problema, assim. E aí, assim, a gente pode falar de um grupo mais excluído ainda, que é o grupo de crianças inclusas. Né? Você vai ter crianças autistas, crianças surdas, crianças com problema de visão, baixa visão, a gente tem de tudo. Essas crianças não estão sendo atendidas, né? As mães falam muito sobre isso com a gente, e isso é uma realidade, é exclusão total, né? É muito triste, gente, é muito triste. E aí, ao mesmo tempo que a gente vai ter esse ano não suspenso, né? O ano não vai ser suspenso, a gente vai ter um calendário colado no ano que vem, né? E isso tudo associado a uma questão que eu acho que é uma questão pedagógica, assim. Agora, falar um pouquinho sobre uma questão pedagógica. Esse aluno nosso, a gente entende ele como um sujeito histórico. A gente entende que o conhecimento, ele assim, ele não é você não transmite ele. Conhecimento a gente constrói. Se não há interação com esse aluno, e aí, assim, via de regra, e sobretudo com os alunos menores, você não vai ter construção de conhecimento. Diante do que foi colocado para nós, da forma que foi colocada, sem nenhuma capacitação, e ainda por cima, com mentiras, né? A gente teve a secretária de Educação que foi para a televisão falar que nós tivemos uma capacitação, isso não é real, e aí, assim, isso tudo vai contribuindo ainda mais para a angústia desses professores, né? E aí, assim, a gente pode até colocar mais uma questão aí, né? Porque no mês passado, o Samuca anunciou o pacote de maldades dele. Saiu cortando gratificação, Fundeb e etc., parcelando o salário do funcionalismo, né? Nós, professores, por conta da organização de luta e sindicalista que a gente ainda nem perdeu tanto, né? Mas o funcionalismo perdeu muito. Hoje vai ser um dia, por exemplo, que os professores vão decidir em assembleia se vão continuar em greve ou não. Mas, assim, são alguns detalhes da lei do Fundeb, por exemplo, que a gente vê que é uma coisa de má fé com relação ao tratamento com o professor, sabe? O Fundeb é um fundo, o fundo ele teve um repasse reduzido, mas que não justificaria, por exemplo, tamanha redução de salário, um impacto salário que já é tão pequeno, tem um impacto aí de 300, 400 reais de redução, né? É absurdo, gente. Essa desculpa, né, que os prefeitos têm dado, né, sempre de que isso ele tem dado há anos, né, de que está faltando dinheiro. Antes dele entrar na prefeitura, não faltava dinheiro, né? Quando ele entrou, ele viu que faltava, quase que dando uma desculpa. Então, se faltava, então não era culpa do Neto, então era realmente estava faltando dinheiro. Mas ele percebeu que faltava dinheiro. Um ano depois disse que faltava 1 bilhão a mais, que não tinha feito a conta direito. Na verdade, agora, hoje, segundo ele, a dívida é de 1,7 bilhão, e que a gente, estudando, viu que, na verdade, não é real. Muita dívida aí que não existe, ele coloca no meio das coisas, mas para dizer sempre que para justificar esses cortes, justificar o que ele não tem feito de melhoria, né, de toda a má gestão que ele tem criado, né, e infelizmente a gente não pode deixar que essa pandemia seja mais uma dessas desculpas para continuar apertando a população, continuar apertando o trabalhador, o funcionário público, tirando serviços, né, a gente... Sim. A gente passa por isso. O que ele tem feito sempre, né? Privatizado tudo, privatizou o rotativo na cidade, né? Esse dia o pessoal estava me mandando mensagem de como acho absurdo o rotativo, quer privatizar o SAI, privatizar tudo para realmente tentar diminuir o máximo a máquina, e é um projeto ideológico, não tanto orçamentário, né? Isso a gente está vendo na educação. Eu acho que vai ser um problema muito grande no próximo ano. Você falou do ano letivo, desse ano que não está parado, está rolando, mas que está sendo muito, muito mal utilizado, muito perdido, principalmente para as crianças, e de que se a gente não fizer uma reforma na educação muito forte, melhorar realmente ela de forma muito, muito revolucionária e consistente, aí sim a gente vai começar a perder uma geração de crianças, porque a situação está só se agravando, né? Sim. É interessante pensar assim, como que esse fenômeno, né, da pandemia, ele acaba virando motivo na boca, né,
na boca dos gestores, né? Gestores, porque eles são gestores. E aí, assim, e a gente acaba virando refém desse tipo de argumento que a gente sabe que é vazio, né? Por exemplo, o normal já era inaceitável, né? A gente tem aí uma esfera, em termos pedagógicos, agora, vamos pensar assim, o que se ensina na escola? Até isso a gente já questionava, né? E aí, assim, a partir do momento em que a pandemia se instala, a gente começa a perder os direitos até de questionar o que a gente já questionava. Quer dizer, é um retrocesso enorme, né? Os professores, a população acho que precisa saber isso. Os professores, eles não têm plano de carreira. Isso impacta diretamente na qualidade do ensino. Por quê? É o plano de carreira. O que é isso? À medida em que a gente vai passando o tempo, a gente vai tendo um acréscimo sobre o nosso salário. E isso seria fundamental, principalmente diante de um governo que não faz reajuste de acordo com a inflação, não faz reajuste salarial. Então, assim, e aí o plano de carreira também incide sobre a nossa formação, que isso é essencial para a qualidade de ensino. Aí o professor que busca uma qualificação melhor, ele também recebe um incentivo para isso. Se não tem plano de carreira, e ainda mais diante de uma prefeitura que retira um direito, que era o auxílio, tinha um auxílio, que era um auxílio para o estudo, tanto do professor quanto dos filhos do professor, que também foi reduzido de forma drástica, né? Então, assim, é um quadro, de uma forma geral, que é péssimo. Eu já acho ruim. Eu como mãe, eu já achava, assim, por exemplo, as creches da nossa cidade, assim, eu nunca tive acesso, por exemplo, a uma creche em tempo integral, né, para colocar os meus filhos para estudar. Eu gosto de colocar isso porque eu sou uma mãe, o Luciano Huck não perguntou, não, mas eu sou uma mãe que tem um filho de cada pai. E eu sou casada com o terceiro companheiro. Vocês imaginam que muitas das minhas amigas sabem o que é isso. O que é ter que levar o filho para a escola, para a creche, e depois ir trabalhar. E aí, nem isso, nem a creche de tempo, de metade do tempo, né, que é a creche de meio período, nem ela contempla o horário de entrada e de saída menos ainda. Imagina eu numa situação, assim, que eu sou professora, eu tinha que deixar a minha filha 7 horas da manhã dentro da creche, porque a creche não abre antes. Só que eu tinha que estar 7 horas também no meu trabalho, lá dentro da sala de aula. E aí, como é que faz? Ninguém quer saber. Realmente, eu vou voltar nisso, mas só o ponto que você falou, né, que os professores não recebem ajuste salarial nem pela inflação. Só para as pessoas entenderem que é isso, todo ano o professor, na verdade, perde salário, né, porque o dinheiro começa a valer menos, porque os produtos ficam mais caros e o salário continua o mesmo. Então, todo ano, na verdade, está perdendo salário todos os anos. Isso é terrível. Mas sobre a questão da creche, né? Eu acho que a gente entende, né, que creche integral deveria ser um direito básico, né? Isso deveria ser o mínimo do mínimo. Porque se o Estado ele não serve para conseguir que as pessoas, que a população tenha pelo menos acesso ao trabalho, porque se você tem uma criança, filhos, e ou você tem que escolher entre trabalhar e cuidar deles, você não está tendo acesso ao trabalho. Seu acesso ao trabalho está prejudicado, está cortado. Se o Estado não serve nem para isso, então para que serve o Estado, né? É terrível isso, a gente tem que defender coisas tão básicas e tão mínimas, que eu acho que a população entende isso. Se você for em Volta Redonda fazer uma pesquisa, essas pesquisas não fazem, né? Mas faz uma pesquisa assim, você acha correto ter creche em tempo integral, comprar todo mundo como direito? 90% vai dizer que sim. Mas por que isso não é feito, né? Porque realmente não tem interesse político, né? Isso é muito triste. Exatamente, é o direito negado. E assim, esse direito é negado prioritariamente às mulheres. Eu acho que é importante a gente colocar essa questão. Porque, infelizmente, a gente não tem divisão de tarefas ainda de forma completa dentro de casa. E mesmo que tivesse, muitos dos serviços domésticos, eles também deveriam ser assumidos pelo Estado, né? Se a gente pensa numa sociedade livre, a gente também tem que pensar que o Estado, o poder público, de uma forma geral, pode pensar em outras formas de organização, inclusive familiares, né?
Quando a gente pensa, por exemplo, no caso da menina, né, da criança de 10 anos, que sofreu aquela violência toda, olha só como é que é necessário o Estado dar conta desse tipo de coisa e proteger a criança. Né? O Estado falha, ele falha o tempo inteiro. São falhas terríveis, né? E assim, em menor grau, assim, um grau menor de violência, mas não menos violência. A questão do transporte público, Alexandre, que a gente discute tanto. Né? Se você tem uma criança lá no pico do morro, né? Essa criança ela tem que descer 5 morros para chegar lá embaixo e pegar um ônibus para ir para a escola. E essa criança, muitas vezes, essa família, olha só a família sendo responsabilizada de novo. Essa família não tem como pagar um transporte, uma van particular para essa criança. E aí, o que vai acontecer? Essa criança vai ficar sujeita ao tempo, ao sol, à chuva, pode adoecer, adoecer, assim, ter problemas de hérnia, ela vai ter problemas de coluna, ela pode ter problemas de choque térmico depois que ela sobe o morro no sol de meio-dia e toma água. E aí, essa criança, o que está acontecendo? Não está sendo assegurada a permanência dela na escola. A gente tem uma comunidade aqui que não é morro, é o Roma, Minha Casa Minha Vida, mas lá tem um monte de criança que não frequenta a escola mesmo antes da pandemia, porque o ônibus não chega lá. E aí, assim, é pensar numa rede de transporte público eficaz para garantir o direito ao transporte, porque, Alexandre, a gente sabe que o transporte é o direito que garante o acesso a outros direitos, né? A educação, o trabalho, a saúde, etc. Então, assim, por isso que a gente tem que pensar, né, Alexandre? Qual que é a nossa proposta? Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem, realmente, a gente tem garantido, quando a gente fala sempre nos nossos pensamentos políticos, né, no que a gente defende, a gente sempre, nossa pauta, né, a gente sempre coloca que não tem como garantir um direito sem garantir outro, né. A Constituição é muito bonita, a Constituição brasileira é linda, mas ela falta intrincar um direito com o outro e garantir realmente de verdade o que está escrito ali, né? Porque não tem como garantir saúde sem moradia, não tem como garantir educação sem transporte, não tem como garantir essas coisas básicas sem estar tudo ligado um com o outro. Então, quando a gente vai negando direitos, a gente vai vendo, para isso negando direitos para certas populações, né? Quem tem dinheiro, infelizmente, tem tudo. Mas a gente vai colocando certas populações sem dar a menor chance de vida. Elas nunca têm chance, elas não têm chance. Tirar a menor possibilidade de chance de vida. Isso é o pior que temos, porque elas estão fadadas, quando eles nascem ali, a gente sabe que elas estão fadadas a repetir um ciclo horrível. Então, deveria ser vergonhoso para qualquer cidadão, mas principalmente político ou que pessoa que se diz gestor, de ver tanta gente, tantas vidas sendo aí praticamente desperdiçadas. Isso vai vir com violência pública, a gente pode falar aqui por tempo. Mas só mudando um pouco a direção que a gente, para continuar o papo, está muito bom, a gente poderia ficar horas aqui, mas eu acho que a gente queria que você falasse um pouco sobre como está sendo a experiência agora como mãe, com filhos em casa, né, tendo que eles também estão em educação à distância, e eu acho que você agora como papel, não tão como professora, mas como mãe, com essa educação com eles, né, agora em casa. De certa forma, isso aí até serviu para que a maioria das famílias pensassem, né, sobre a importância do professor, da professora, né, a importância desse papel, desse profissional, né, na sociedade. Eu, assim, eu tenho vivido, assim, bastante problemas com a minha filhinha mais nova, ela está tendo bastante dificuldade, ela não está lidando bem, emocionalmente falando, ela assim, simplesmente não fica confortável com esse ensino à distância. Enfim, para ela virou um processo doloroso. Chega a chorar, entendeu? Eu tenho visto aí vários relatos de mães falando sobre isso. E isso, infelizmente, é uma realidade que eu acredito que esteja até das crianças das classes mais altas, né? Porque isso está muito mais ligado à idade, né, do que qualquer outra coisa.
você tem um aluno de ensino médio, um aluno adulto, esse aluno tem mais autonomia para gerenciar o seu próprio processo, né? É isso que a gente estava falando. E assim, bem ou mal, isso está sendo muito desgastante, emocionalmente muito difícil para as nossas crianças, né? Eu nem sei se era o momento da gente ter. Eu acredito que o ensino remoto ele deveria ser assim mais flexibilizado, sabe? Não obrigatório, porque assim, a criança que está confortável, tudo bem, mas a criança que está com problemas emocionais para lidar com isso, eu não acho isso uma coisa interessante, né? Então assim, tá difícil, sim. Eu acho que tem sido um processo doloroso, estressante para praticamente todos nós, né? E para as crianças, principalmente que ainda não conseguem, ou não é que não conseguem, né? Mas não tem a noção completa do que está acontecendo, né? Às vezes do porquê de tanta de mudança tão drástica, ainda é mais difícil, né? Absorver todas essas questões, mas eu tenho visto também muitos relatos de até jovens de ensino médio sentindo essa dificuldade da saída da rotina, pessoas que a adolescência já é um tempo difícil também, né? Você descobrir todas aquelas questões dentro do colégio, puberdade e tal, mas agora você tendo que ficar em casa preso, e educação à distância, a educação já era difícil, você tinha dificuldade com química, com física, e agora tendo que estudar em casa, né? Mas eu acho que tem uma diferença também que agora, sim, com recorte de classe, né? De como que isso ainda chega a ser mais difícil para, por exemplo, famílias que não são tão formadas, né? Boa parte da população de própria Volta Redonda não tem ensino fundamental completa, população adulta, né? Então eu via muito isso quando eu trabalhava no IBGE, a gente fazia pesquisa, e a gente às vezes esquece qual parcial da população não tem realmente nem o ensino fundamental completo, porque é a realidade do país. Então, para essas pessoas ainda agora lidarem com uma criança em casa tentando aprender também, então fazendo esse processo de aprendizagem junto com ela, como que ainda com certeza é muito mais estressante, né? Muito mais difícil. Com certeza. É engraçado a gente estar falando sobre isso, né? É uma coisa realmente muito doida. Eu gostaria de estar conversando sobre outras coisas, sabe? Sobre currículo, sobre os saberes e a forma como o currículo é estruturado na escola, sobre as novas epistemologias possíveis, né, da gente trabalhar com as nossas crianças, sobre inclusão, sobre o racismo, né, que o currículo, né, e o conteúdo que se ensina nas escolas ainda é tão racializado e tão generificado, sobre a luta feminista. Eu gostaria de estar falando sobre isso, mas a gente está falando sobre distribuição de cestas básicas, por exemplo, que a prefeitura não fez de uma forma eficaz, né? Inclusive sem nenhum critério. E aí você vê aí famílias que não precisariam e famílias totalmente descobertas, né? Porque não houve um diálogo também entre o governo federal e o que ele propôs em termos de auxílio emergencial e a prefeitura, né? A gente sabe que a prefeitura deveria ter feito um trabalho muito mais eficiente para organizar isso. Porque a gente também entende que a realidade se dá no município, né? A ideia do governo federal, a ideia do Estado, ela é muito abstrata. Concretamente falando, os nossos sonhos e os nossos dramas, a gente vive dentro do município. Então, assim, seria fundamental que o município viabilizasse até mesmo auxílio técnico, né? E cruzasse informações para que garantisse a alimentação, para que garantisse a existência, né? Para garantisse o organismo forte para sobreviver ao Covid, né? Sem precisar se expor a ele. Isso seria fundamental. É isso mesmo. Quando eu estava até comentando numa outra live que eu estava fazendo, né, sobre quando começa esse caos, quando começa a vir a gente percebe, o governo percebe que tem uma pandemia, que tem a situação do país vai mudar, a primeira prioridade, né, isso deveria ser do prefeito aqui, deveria ser o quê? Saúde e manter a população viva, né? Saúde e economia, né? No caso da economia, não a economia, o abstrato da economia, de manter a cidade crescendo ou algo assim, mas manter as pessoas com comida em casa,
com teto sobre a cabeça, né, para viver, com o transporte para poder se locomover quando necessário. O Estado deveria se concentrar, em tempos de crise, em prover o mínimo e prover para todo mundo, isso é até mais importante até do que manter os empregos, concentrar nas pessoas. Porque as pessoas, sim, elas morrem e elas têm fome, elas têm necessidades, e se a gente está num governo que não consegue distribuir cesta básica, você tem 15 mil cestas básicas para distribuir, vamos dizer, é pouco. Eu acho que deveria ter 100 mil cestas básicas, mas aqui a gente tinha 15 mil. Não demorar meses para conseguir distribuir, pega a cesta básica, vai na casa das pessoas e leva. Bate lá aqui a cesta básica para você. Acabou, entendeu? Não tem que criar burocracia, não tem que criar impedimento, tem que concentrar em manter as pessoas vivas. Pegar dinheiro de onde tiver, do orçamento, pegar empréstimo, em vez de pegar empréstimo para trocar a lâmpada da cidade, pegar empréstimo para colocar comida na boca das pessoas. André, ele contratou uma plataforma, cara, obsoleta, que não funciona. 2 milhões de reais. Sem consultar a necessidade, porque a gente já entende que qualquer outra plataforma gratuita ia ser mais acessível, inclusive. Aí gasta esse dinheiro, em torno de 300 mil por mês, durante 6 meses, em vez de investir em alimentação, ou em vez de investir em outras reais situações que a educação estava precisando nesse momento. Impressão de material. Nem isso, sabe? Impressão de material. Eu falo que um exemplo básico que eu dou, assim, né? Volta Redonda gasta com uma empresa de comunicação, uma empresa para propaganda, gasta 2,6 milhões de reais por ano. Então, assim, se a gente gasta 2 milhões e meio por ano com propaganda, aí vai ver onde pensa nas propagandas que você tem aí da cidade, é isso aí que ele gasta. Imagina por que não poderia usar tanta coisa melhor, né? Quando não tem dinheiro, eu falo, não, dinheiro tem. O Redonda tem quase 1 bilhão de orçamento, né? Só não está sendo alocado, né? Mas eu gostaria de agradecer muito a presença da Ju aqui. A gente está batendo aí um pouco mais de meia hora, um tempo gostoso de conversa. Quero agradecer a presença de todos também que acompanharam nossa live, todos os comentários. Depois farei questão de responder todos. Dizer que nós estamos aí, sigam a página da Ju, a Ju vai fazer alguns comentários finais, mas sigam a página da Ju no Facebook, Juliana Carvalho. E é isso aí, galera. Ju, pode falar. Então é isso, gente. Conforme o quadro que a gente colocou aqui, né? Esse é um pequeno pedacinho da educação no nosso município, né? A gente ainda não chegou a falar de nenhuma proposta, que a gente entende, né? Que ia funcionar. Mas, enfim, eu acho que é importante a gente refletir agora sobre quando essas pessoas fazem o discurso do gestor, do técnico, o discurso da austeridade. Eu acho que é muito importante a gente refletir se essas pessoas, né, que são os políticos tradicionais, se eles já desenvolveram alternativas que deram certo. Se a situação não chegou a esse ponto por causa desse tipo de político que ainda predomina no nosso país. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso e sobre as possíveis alternativas, né, em termos de representação que a gente deseja para a nossa cidade. Os caminhos novos, eles têm que ser apontados. E, como diria a Mônica Francisco, nós estamos diante de uma janela histórica. É chegado o momento. A encruzilhada está aí na nossa frente. Qual o caminho que a gente vai tomar? Né? Então, eu acho que é para a gente pensar sobre isso, porque outra cidade é possível. Obrigada, companheiro. Lembrando que a Juliana Carvalho é a pré-candidata à Prefeitura de Volta Redonda pelo pessoal Volta Redonda. Está com uma vaquinha online para contribuição de campanha, né, que é muito importante nesse momento. democratize.com.br/Juliana Carvalho, pode contribuir com qualquer coisa lá que vai ser muito boa para a campanha, e pensando em uma campanha realmente popular e para o povo, né, para as pessoas, junto com o povo, de todos nós. Valeu, muito obrigado, convidada, estamos juntos aí, terça-feira que vem temos mais, terça-feira vamos falar sobre a CSN, aí assunto polêmico e sobre a cidade. Valeu, galera, um abraço. Abração, gente, tchau, obrigada a todo mundo.